o quanto tu tem que cuidar do teu corpo, o quanto a tua preparação física é primordial para você hoje ser um top Brasil, deve ser eleito o melhor da temporada e um cara que está na FIFA. Então, ela passa por vários pontos, né? Fisicamente, né? Pela questão do sono, a qualidade do sono, pela questão nutricional, pela questão mental, que é direto, atinge direto no físico também, né? Então, eu sei de colegas que, por exemplo, até mesmo no nosso curso, em 2012, o mental, ele interferiu no teste físico, por exemplo, né? Ficava nervoso. Sim. Então, acaba interferindo no aspecto físico também essas questões. Então, assim, é extremamente importante estar cuidando, fazendo uma recuperação pré e pós-jogo também. Então, todos esses cuidados são extremamente necessários. Tá, mas isso tudo pelo teu bolso. A Tudo arbitragem pelo do meu Brasil, bolso. do Brasil Sim. exige que seja pelo teu bolso. Não é profissional a arbitragem, né? Ou seja, é profissional, mas não é profissional. Né? Você tem que A gente trata agir como profissionalmente, profissional, claro. Mas não existe a legalidade, né? Não é legalizar, não tem a profissão árbitro de futebol profissional. Né? Não está Sim, lá. tu não tem um preparador físico do Não árbitro, tem. do Rafael Não tem um Claro, tu tem que médico montar teu, o não teu tem um médico. nutricionista. Eu tenho o meu. É tudo minha por tua conta. Tu tem uma Exato. equipe tua. Sim. Como é que é sendo bem didático assim, como é que é a rotina do árbitro, o dia a dia do árbitro a partir do momento que ele sabe, ó, exemplo, Rafael vai apitar, hoje é domingo, Rafael, ou quantos dias antes vocês sabem que vão apitar a partida? Normalmente, no final de semana, a escala sai na quinta-feira. Aham. Então, assim, na quinta-feira tu sabe, vai apitar São Paulo e Juventude. Como é que é a tua preparação até o dia do jogo? Como é esse dia a dia? O primeiro ponto, a gente monta o grupo no WhatsApp da equipe de trabalho, né? Então, ali eu monto a equipe, ali a gente passa algumas informações que são necessárias, administrativas, e a partir dali eu já faço um estudo das duas equipes, como é que essas duas equipes estão na tabela, como é que foram os 2, 3 últimos jogos dessas duas equipes, o que aconteceu, qual a repercussão desses jogos, quais são os jogadores das duas equipes, jogadores suspensos. Então, todas as características das equipes eu acabo fazendo uma análise. Faço uma análise também dos jogos dessas duas equipes no ano ou em anos passados, se teve alguma situação Sim, alguma pendência que ficou... Exato. Então é importante a gente saber isso, algumas características, vai ter público, não vai ter público. Meu último jogo, por exemplo, não teve público agora no Brasileiro. Foi os atléticos. Atléticos. Então, tudo isso interfere diretamente no trabalho. Então, a gente acaba fazendo todo esse estudo para tentar chegar o mais preparado possível. Então, por exemplo, os Atléticos, sabia, vão chegar numa situação onde Sim. qualquer um Qualquer um deles pode pode ser cair. rebaixado. Então, isso claramente muda ali o ambiente do jogo. Exato. Saber que um jogador tem 2 cartões amarelos, por exemplo, ele pode de alguma maneira, não digo influenciar diretamente, mas sei lá, na hora de conversar com o jogador para não fazer uma falta, como é que funciona isso? Então, normalmente no jogo mesmo, acontece muitas vezes do jogador chegar no árbitro e dizer assim, Isso. poxa, eu tô com com dois. 2 cartões amarelos. Tô pendurado. Tô pendurado. E eu disse, cara, então ainda bem Então que te sabe, cuida. meu. Me ajuda a te ajudar, me ajuda a te Ajuda ajudar. a te ajudar, né? Mas, acima de tudo, tem uma questão de justiça, Claro. de regra de jogo, né? Mas acontece e é um cuidado que a gente tem que ter normalmente. Num campeonato brasileiro de vários jogos assim, até que não tem um impacto tão grande. Mas em jogos de mata-mata, por exemplo, eu vou deixar o jogador fora de uma final, num jogo único, o impacto ele é diferente. Tu dizem na questão da administração do jogo. Ele acaba sendo diferente. Eu vou deixar, talvez, o camisa 10, óbvio, se ele colocar em risco alguma situação do jogo, não passa por mim. Mas é uma situação que demanda um cuidado que corre-se o risco daquele jogador ficar fora de uma final. Né? Então, o impacto ele é diferente. Mas esse diálogo com os jogadores, assim, tu falaste assim de saber se tem alguma querela, alguma briga que teve antes de um jogador ou outro. Querela. A pessoa ter vocabulário, Que isso, né? hein? O Diori Uma bronca, uma treta. É outro Uma treta. nível, né? é outro nível. Uma treta. Ele leu muito, né? Leu muito. Não, se eu olhar no Google agora o número de pessoas que pesquisou por querela. Querela. Não, subiu, deu um gigante. pico, deu um pico de querela. Tá, mas deixa eu fazer a pergunta. Tu sabe que teve uma treta entre o jogador A e B. Necessariamente tu vai lá e fala com os dois?
Tem um Felipe Melo da vida no jogo, assim. Não, mas esse aí Conversa- tem treta com todo mundo, É, aí esse ele vai não precisa nem conversar precisar- todo jogo. Não, mas assim, tu tenta intervir nisso, ó, tô sabendo que deu rolo entre vocês aqui, me ajuda, enfim. Eu busco Ou ser não. preventivo. Eu busco ser preventivo. Isso faz Prevenção, parte chama também. arbitragem preventiva. A prevenção ela é muito importante, porque aplicar um cartão vermelho, depois que aconteceu alguma situação, ok, beleza. Mas o que o árbitro fez para que talvez esse vermelho não chegasse a acontecer no jogo? Teria alguma possibilidade de fazer algo para que não houvesse esse cartão vermelho ou que não houvesse essa briga generalizada? Então, muitas vezes a gente pode pecar nisso, sabe? De não fazer um trabalho preventivo muito bom. Então, a gente tenta fazer isso também. Sobre isso que você falou, Rafael, o Arnaldo César Coelho, que é um árbitro brasileiro que apitou final de Copa do Mundo, a Copa de 82 foi apitada pelo Arnaldo. E depois virou um grande comentarista, né? Até agora o maior de todos. O Arnaldo sempre fala que a final que ele apitou, Rafael, ele disse que ele entrou preparado para ninguém estragar o jogo. E ele disse que no momento que a Itália está na frente, é um jogo que a Itália ganha da Alemanha, tem um alemão que começa a encher o saco dele de um jeito, e ele disse que ficava pensando, ele não vai estragar minha final, ele não vai estragar, e ele conseguiu levar o cara até o fim, sem botar ninguém pra rua. Né? É isso, é sobre isso também. Exatamente isso. Que louco. Diga, Keck. Qual foi o jogo mais difícil, assim, que tu apitou? Boa. O jogo mais difícil Nossa, tem tempo para pensar ou não? Tem. Talvez em termos de importância, a final da Copa do Brasil, esse ano, né? Flamengo e Atlético Mineiro e o próprio Gauchão, né? Ambos por serem meu primeiro, né? O do Gauchão, minha primeira final, Grêmio e Juventude, e a Copa do Brasil também, Flamengo e Galo, né? Ali tu tinha alguns personagens difíceis de lidar. Explosivos. Né? Hulk, Gabigol, tinha uma turminha ali que é realmente complicada. Como é que foi o estudo antes dessas figuras? Eu confesso que até mesmo depois do jogo, numa conversa que a gente teve entre a equipe de arbitragem, eu mencionei que ambas as equipes colaboraram muito para o jogo, sabe? Ouvi muitos elogios do nosso trabalho da arbitragem, mas sem tirar o mérito disso também, as equipes também colaboraram, né? Então, assim, muitas vezes não basta ter um árbitro bom ou qualificado lá, as equipes também, os jogadores precisam ajudar. Querer jogar. Então, nessa final ficou muito caracterizado isso, assim, foi bem legal. Dos elogios que você faz a ti, o Diori pode me ajudar nisso, um deles é que tu não é um árbitro espalhafatoso, econômico, né? Não tem muito, assim, o Diori diz muito isso. Como é que um árbitro se impõe, assim? Tu tá lá, sei lá, eu vou usar o exemplo do Felipe Melo, porque eu acho que ele é mais fácil, assim, as pessoas logo identificam, né? Que tenta jogar a torcida contra o árbitro. Como é que tu faz? Como é que tu te impõe num momento desse, assim, para o cara entender que, olha, não adianta que eu não vou montar em cima desse árbitro aqui? Então, O D'Alessandro, o Michael, sabe, que tentam encher o Sim. saco do Não, entendi. Assim, primeiro que o jogo, ele é para os jogadores, né? O árbitro está ali para conduzir e colocar uma questão de disciplina dentro do jogo, né? E o que acontece? Normalmente, quando o jogo está acontecendo, quando eu tenho uma oportunidade para passar próximo do jogador, eu falo algo para ele. Eu não espero o jogo paralisar para todo mundo focar em cima e aí ter uma situação, o árbitro... Não. Durante o jogo mesmo, quando eu estou passando, eu vi lá o que tu fez lá, toma cuidado que a próxima eu não vou permitir ou não vai passar. Então são essas situações que a gente acaba fazendo dentro do jogo e que não aparecem. Sim, a câmera não está ali, né? Exato. Então eu tento trabalhar dessa forma.